Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje os detalhes da nova regra fiscal. O principal objetivo da proposta é tirar o Brasil do saldo negativo das contas. O pacote ainda precisará ser votado pelo Congresso e, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também precisará passar por alguns ajustes. A nova regra fiscal prevê que os gastos não ultrapassem 70% da arrecadação do ano anterior, mas as despesas com saúde e educação receberão mais recursos no ano que vem para compensar perdas desde a criação do teto de gastos. A previsão para 2023 é que tanto os gastos como as receitas sejam iguais. Já para 2025, a expectativa é de um saldo positivo de 0,5% do PIB e de 1% em 2026. Os detalhes da nova regra fiscal foram apresentados nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe econômica do governo federal. Segundo o ministro da Fazenda, a nova regra fiscal corrige os problemas anteriores e garante o equilíbrio entre as contas públicas e as necessidades sociais. Nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita, receita vai crescer a uma taxa, a despesa vai crescer a uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável, do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. Haddad afirmou que a criação de novos impostos não está no horizonte, mas alguns benefícios oferecidos há vários anos a alguns setores poderão ser revistos. Só não disse quem poderá ser afetado. Nós vamos ter que enfrentar a agenda contra o patrimonialismo e acabar com uma série de abusos que foram cometidos contra o Estado brasileiro, contra a base fiscal do Estado brasileiro ao longo dos anos. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que a proposta foi analisada pela pasta e afirmou que a nova regra fiscal é sustentável, crível e transparente. Portanto, ela é fácil de ser entendida, ela é transparente, o que gera estabilidade e previsibilidade. Acho que são essas as palavras-chave, o que a gente poderia falar em termos de do que significa essa nova roupagem fiscal. Esse arcabouço, ele é flexível, portanto crível. Ele é transparente porque ele é simples. Antes de apresentar ao público as diretrizes da nova regra fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a proposta a senadores e deputados. Uma reunião foi realizada com os líderes da Câmara na noite de quarta-feira e outra agenda foi realizada no Senado na manhã desta quinta. Após a reunião no Senado Federal, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que os parlamentares estão alinhados para discutir e aprovar a proposta o quanto antes. O texto definitivo das novas regras fiscais será apresentado no Congresso Nacional na primeira semana de abril. Tanto na reunião da Câmara dos Deputados ontem, quanto hoje aqui na reunião do Senado, um ambiente muito positivo de diálogo, tanto dos partidos que compõem a base do governo, os 17 partidos que compõem o governo com quadros indicados para o governo, mas também dos partidos que se declaram de oposição, mostrando um diálogo muito positivo com os parlamentares desses partidos que se declaram de oposição, um diálogo, acredito, um compromisso para tratar do tema com seriedade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou a iniciativa do ministro da Fazenda em apresentar a proposta primeiro aos parlamentares e disse que ele foi atencioso e respondeu todas as questões apresentadas pelos senadores. Foi muito esclarecedor e agora nós aguardamos a evolução de um debate político natural do processo legislativo, em que a concepção inicial do Poder Executivo pode eventualmente sofrer algum tipo de alteração ao longo do tempo,
mas há de nossa parte, eu senti de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil, que é a disciplina e o equilíbrio fiscal em substituição ao teto de gastos públicos para ter uma correlação entre receita e despesa. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, o projeto apresentado hoje foi um bom começo. Ele também ressaltou a necessidade de alguns ajustes, mas garantiu que o andamento do processo deverá ser rápido. Ele acredita que será possível aprovar as novas regras até o fim do mês que vem.